Olá, meus amigos do PodX, mais um episódio hoje, falando daquilo que vocês esperam que a gente fala, da política nacional, da política regional e da política municipal também, que hoje nós temos aqui um grande articulador político, uma pessoa que entende do assunto que a gente trata todos os dias aqui. Então, desde já agradecendo, Dito, por ter recebido o nosso convite, estar aqui com a gente no PodX, o podcast que fala das conexões que constrói as lideranças. Então, uma grata satisfação tê-lo aqui com a gente. Obrigado, doutor Hayashida, né, os amigos aí, e para a gente que é uma alegria poder estar nesse espaço aqui, interagindo com o seu público aí, com a população de Mato Grosso como um todo, falando do X da questão, né, no PodX, falando do X da questão, que é a política, né, a política, ela é a grande propulsora de tudo que acontece na nossa vida, né, nos diversos setores aí, então a gente precisa estar atento a ela. E é interessante vocês falarem isso, dessa conexão que constrói lideranças aí, porque o que o Brasil está precisando hoje é realmente construir novos nomes, novos quadros, tá? E quando eu falo assim, tanto da direita para a esquerda, do centro, a gente precisa ter novos nomes. É importante incentivar a ter espaços assim que as pessoas possam se pronunciar, possam falar e a população, como, de maneira geral, possa interagir, conhecer essas pessoas e ver que tem alternativas. Porque a renovação de quadros na política ela é muito salutar no sentido de poder propiciar novos pensamentos, novas ideias, e a gente fica muito contente com que Mato Grosso está na vanguarda dessa discussão política de relação a muitos estados aí. Nós temos uma população politizada, eu acredito, que sabe se posicionar, sabe se mobilizar, participa quando deve participar, faz os questionamentos. É só você ligar qualquer rádio e aqui no seu podcast, você vê os comentários, as discussões. Então, é por aí mesmo, essa construção de novas lideranças, a construção de novas conexões aí para que a gente possa ter uma Cuiabá, uma Vargem Grande, que eu estou lá agora, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país melhor. E falando até nesse tema que a gente escolheu, Dito, e conversando muito com a produção aqui, com o Cleito, que é meu parceiro, o Henrique, e até o primeiro que nós trouxemos aqui foi o Zé Márcio, que é um companheiro de partido seu. Sim, do PL, E secretário estadual. Isso, e a gente faz questão de trazer, até porque o grande público hoje conhece o José Medeiros, conhece a prefeita Flávia, conhece o Wellington, conhece o Abílio, né, o Cláudio, o paisagista, e não é por acaso que eu estou citando esse nome, porque são políticos que têm um trabalho seu desenvolvido por trás. E grande maioria são quadros novos. Exatamente. E que teve que ter alguém no bastidor que enxergou essa potencialidade de trazer no ramo da iniciativa privada, de outros setores que estava, e tem que ter um movedor da inércia. Essa conexão aí para poder trazer para o mundo político, e às vezes não é fácil a decisão de quem está lá. Por exemplo, a prefeita Flávia, que eu trabalho com ela lá hoje, sou secretário de governo dela em Várzea Grande, ela tinha uma experiência de representação na OAB. Sim, tá? Foi nossa presidente lá da seção de Várzea Grande. Na seccional lá de Várzea Grande. Então tinha uma representação classista. E o Tião da Zaelli é um político mais experiente, um quadro antigo da política ali, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele estava adormecido porque ele esteve num determinado momento no espaço de poder dentro da prefeitura, se recolheu por uns 10 anos, mas não ficou ausente da política dos bastidores. E aí entendeu que Várzea Grande precisava de uma mudança, e a população também estava com esse mesmo clamor, de novas ideias e novas propostas. Eles acharam o partido certo, o mote certo para ser definido e discutido com a sociedade, e eu acho que o Tião da Zaelli foi muito habilidoso de entender que a Flávia representava esse perfil que a sociedade estava querendo para lá. Isso sem pesquisa, eu acompanhei, foi um negócio bem assim de feeling político deles. E a Flávia deu muito certo, foi uma excelente candidata, correspondeu às expectativas e está correspondendo às expectativas como prefeita. Tá? Então a gente está bastante contente, mesmo de frente de todas as dificuldades. Então é um bom exemplo de quadro novo, político, vamos dizer assim. O Abílio também, recentemente, foi vereador, muito combativo, esteve na Câmara Federal e já rapidamente veio para a Prefeitura. Está aí também com grandes dificuldades, com calamidade
financeira, né, para ser enfrentada, está fazendo muita coisa por Cuiabá. Já está pagando até RGA de Exato. funcionário. O Cláudio também pegou uma prefeitura com bastante dificuldade lá em Rondonópolis. Isso só para a gente falar das grandes cidades onde o PL Sim. administra. E as outras também que têm muita dificuldade, que estão sendo vencidas. Com um governo que não é municipalista. O Bolsonaro era um presidente que, enquanto presidente, distribuía os recursos, porque quem capta todos os recursos do país inteiro É a União. é a União. A União é ela que tem os impostos, ela que segura tudo. Tem no município, tem no estado também, mas em escala menor. Então, o grosso do recurso público é com a União. E o Bolsonaro distribuía. Se você falar com qualquer prefeito, até os da esquerda, na época do Bolsonaro, porque ele não fazia distinção, foi realmente um presidente municipalista. Ele distribuía os recursos para os municípios poderem fazer investimento. Esse que está aí agora é uma grande dificuldade. Tá? Então, eles vêm um dia aí, mostram as máquinas, no outro dia se põe no caminhão e leva embora. Antes de a gente continuar o papo aqui, Dito, que para vocês terem noção de como é bom de quem entende de política, né? A gente já começou e já vários assuntos Você vai apareceram. Deixa eu começar a conversa aqui, eu falo muito. Antes de tudo, voltando aqui um pouco para apresentar o Dito para vocês que estão nos acompanhando. O Dito que foi vereador aqui na Baixada Fluminense. Essa grata experiência lá em Santo Antônio da Vergé, querida Santo Antônio. E que é um ponto importante para a formação política, né, do gestor, de um dirigente partidário igual você. Qualquer município de menor porte, e município como o nosso, histórico, muito antigo, com famílias tradicionais, com gente com tradição na política, e eu cheguei na época lá como um quadro novo, ninguém na minha família tinha sido nada lá, nenhum tipo de parlamentar ou prefeito. Então, assim, acho que fiz uma boa atuação, mas depois não me candidatei mais a vereador lá. E, enfim, a gente faz outras escolhas no caminho da gente. Mas a experiência num município pequeno é muito, muito boa, porque a briga, a demanda, as disputas políticas que tem, né, a boa disputa, Muito fervorosa. é muito fervorosa e quando você vê para uma cidade igual Cuiabá, é praticamente a mesma coisa. E digo até, eu também. Outra escala, né? Mas é a mesma coisa. E até voltando no que você tinha falado, né? Mato Grosso tem essa pujança, essa questão do povo mato-grossense gostar de política, né? Eu morei um tempo no Mato Grosso do Sul e a gente realmente lá não sabia quem eram os vereadores, quem era o governador, quem eram os deputados, quem era pessoal totalmente alheio. E quando a gente volta para Cuiabá, essa discussão é no dia a dia, na mesa do boteco, é em casa, é na família. Então, realmente, o mato-grossense é muito acolorado e vivencia muito. Tanto que vários programas, sites, eu acho que o Mato Grosso é um campeão de site que fala. Porque a politização, ela tem a ver, mas não é limitante para o grau de escolaridade. Eu conheço e tenho relação com pessoas muito humildes, que mal são alfabetizadas, que têm condição e capacidade de discussão, de debate político muito, mas muito melhor que muita gente, muito doutor E hoje a informação está no celular, né? Está no celular. Você vai no assentamento, nos ribeirinhos lá e o pessoal está acompanhando. A qualidade da informação depende se o cara quer receber informação ou não, porque desde do funcionário mais humilde de qualquer indústria e empresas aqui no Mato Grosso ao grande mega empresário que tiver aqui, ele tem condições de receber o mesmo tipo de informação, basta querer, né, buscar, porque hoje está tudo no celular e tem várias formas de discussão, debate, por isso que eu acredito que a nossa, vamos dizer assim, a nossa condição de poder fazer renovação vai ser muito grande, tá? Se continuar nessa toada aí. Espero que outros estados, onde o Brasil parece que está adormecido para dar importância política, as pessoas discutem política só nos 15 dias antes da eleição e não discutem antes para poder avaliar e discutir e escolher realmente quem tem capacidade para tocar a cidade, para tocar o estado e para tocar o país. Fica um pouco à margem ali. E aí o pessoal fala, mas é por questão de miséria, é por questão de condição social. Especialismo, coronelismo ainda, né? Ainda tem muito. Tem essas barreiras, mas eu acho que a política está avançando aos poucos. Dito, de vereador a dirigente de partido e depois junto com o Zé Medeiros no início da caminhada dele. Eu sempre gostei de política, né, Rachida? Eu acredito que tem alguém aí assistindo a gente que também gosta disso. Eu comecei lá
no Grêmio Estudantil em São Vicente, no Colégio Agrícola, depois diretório de centro acadêmico, diretório central dos estudantes, participei da Uni. Da Uni foi até engraçado porque a gente tinha muito delegado aqui no Mato Grosso e a gente tinha uma força muito grande e o PT e o PCdoB não conseguiu tirar delegados, né? E a gente não tinha partido nenhum naquela época, né? Nós éramos... E aí, Pedro, Só à vontade, né? nosso amigo Pedro, lá, inclusive, era da nossa chapa lá no DCE. A gente chegou com um monte de delegado lá e botaram eu como vice-presidente centro-oeste da Uni. Só que para mim assumir, eu tinha que assinar um papel que se eu não votasse alinhado com eles, eu já estava assinando minha renúncia. Aí veio uma pauta, naquela época só chegava por e-mail, né? Hoje em dia é WhatsApp e tal, faz ligação por vídeo, é mais fácil. Aí chegou e tal, a primeira dificuldade, não me deram as passagens. Tá, se vira. Só para patota ali que chegar, se vira. Eu falei, cara, que caramba, né? Eu fui, consegui o D7, tinha recurso, fui lá. O pessoal falou, não, vamos pagar a passagem pra você ir. Cheguei lá, voltei contrário de todas as partes. Outro dia saiu lá meu ato o e-mail oficial e também já cancelaram, não mandaram mais e-mail para mim. Ó, você apresentou sua carta de renúncia, já fiquei fora, excluído. E a gente, desde a época do movimento estudantil, a gente começou uma discussão muito forte contra o PT e o PCdoB que dominavam, Sim. tá? O movimento estudantil ali. Até hoje ainda é muito forte mesmo. Não, é porque é difícil a militância do pessoal mais à direita, porque chega uma hora que você tem que dedicar a outras coisas e a turma, eles não saem de cima. Não, a maioria das lideranças, até na minha idade, na minha geração, os presidentes acadêmicos o JS, o BS, nem lembro os nomes aqui, mas tinha gente lá que já estava quase jubilando, 8 anos. Os secundaristas. Já estavam lá no 7º, 8º ano e não terminavam nunca a faculdade. Mas aí, logo a gente se aproximou. Eu tinha uma amizade muito boa com o pessoal do MDB, mas nunca me filiei no MDB. E aí, um pessoal próximo da gente lá estava com a discussão de um partido novo, tá? Que era de centro-esquerda também, o PPS. PPS. Que hoje você dá na... Só que o perfil do pessoal que pegou no Mato Grosso não era de esquerda. Tá? Tanto não era de esquerda que eu me filiei, tipo assim, 3 meses depois, se filiou o Blairo Maggi. Sim. Um mega empresário, com um projeto totalmente revolucionário, novo, diferente. Tá? E aí, eu lembro bem quando a gente foi para o primeiro congresso nacional, não sei se foi São Paulo ou Rio, uma coisa assim, do partido. Aí lá eles tinham uma galera lá, tinha uma coisa de preconceito com a gente, porque a gente era a direita do partido. Aí que a gente instintivamente não acompanhava as ideias do PT e do PCdoB, mas não ficava muito nessa leitura, não tinha essa discussão que tem hoje. Hoje, mas só é recente. Minha filha de 15 anos já tem uma noção do que é direita e esquerda. A gente não tinha não tinha essa noção, não lia assim, não era coisa frequente. A direita brasileira foi o movimento social-democrático do PSDB contra o PT. Contra o PT. Então era assim, a gente era contra o PT. Então essa turma aqui no Mato Grosso estava contra o PT. Trouxeram o Blairo e a gente, um mega empresário, ideias revolucionárias, mais novas e tal, e de credibilidade, o governo estava ruim e tal, aquela coisa, uma briga interna danada com o Humberto Mosaico, que estava maculado Dante, queria o Antero, aquela pessoa lá. Jair Mariano, apesar de que depois alinhou, no início ele não estava alinhado, ele era deputado, depois ele alinhou conosco, e um grande companheiro, um grande político que foi. Então, assim, aí tivemos essa construção do PPS. Eu fiquei um tempão lá. E o Medeiros eu conheci dentro do PPS. Porque o Percival também. O Percival veio depois. O Percival veio depois de mim. O Medeiros, assim, acho que um ano e pouco depois, porque o Ciro também se filiou ao partido. Sim. O Roberto Freire conseguiu fazer essa construção. O Blairo veio porque o Freire era senador e o Blairo assumiu 4 meses no lugar do Jonas. E aí fez aquela aproximação lá no Senado e ele gostou muito da sinceridade, da honestidade do Roberto Freire, que é um militante de esquerda. Sim.
Mas assim, ele era tranquilo para deixar, ele queria o partido crescer. Então, mesmo sabendo que tinha essa pegada mais à direita, ele não. Ele não. Historicamente, cidadania no Estado tem feito isso, né? Hoje nós temos um deputado estadual pela cidadania que é o Faisal, né? Já está com o pé dentro do PL praticamente, mas foi eleito. Acabou sendo o candidato lá para uma conjuntura, porque quando formou a chapa aqui, o pessoal não aceitava, que achava que ele era melhor assim, né? A própria mudança do PPS por cidadania se deu por esse movimento mais à direita, né? Exatamente. De tirando até Roberto Freire cai e entra o Conte Bittencourt já com uma pegada mais de centro. Exatamente. Mas aí já inserido na política de Rondonópolis. Mas eu não estava em Rondonópolis, eu estava aqui. Só que eu estava na direção estadual e o Medeiros era presidente municipal. Ah, sim. E era secretário da CEMOB lá, ele era PRF. E aí, numa dessa aí, o pessoal veio e tal, ele foi candidato a federal uma vez, na segunda vez é que houve a necessidade de trocar o suplente e acabou que o Medeiros acabou assumindo a suplência, ele veio aqui e fez tudo certinho. Do Pedro Táxi, né? Do Pedro Táxi. Aí o Pedro Táxi virou... eu acabei votando nessa eleição pro Pedro por causa do Medeiros, porque eu já conhecia ele. Sim. Aí o Hélio Silva, não, o Medeiros é o Supremo. Eu falei, nem sabia, cara, na eleição. Tava tão desligado nesse momento da eleição. E aí a gente acabou apoiando ele, tava votando nele para governador, né, para ele poder... E votamos nele para Senado e depois para governador de novo. E aí o Medeiros ganha um Senado, tem uma atuação totalmente dentro do impeachment lá. Você já estava junto com o Medeiros, né? Já eu entrei no segundo mês. A convite deles lá, fizemos... E aquilo dali foi um momento histórico até, né, Dito? Eu tava vendo esses dias um documentário, não lembro se foi no Brasil Paralelo ou se foi no Netflix, falando daquele movimento que teve do impeachment da Dilma e tudo, e passa muito o Medeiros naquilo dali, né? O Medeiros entra no Senado ali no lugar do Pedro, e realmente junto com o Magno Malta, né, assim, são pessoas de... o Magno Malta, Caiado... O Medeiros, o Lindenberg, que quando eu estava no governo estudantil foi presidente nosso da Uni, esses caras ficaram muito conhecidos. A Grace, a Vanessa Graziotin, porque os embates eram com eles ali. Então tinha os antagonistas, né? Então o Medeiros batia de um lado aqui e tinha o antagonista do lado de lá, que era a Grace, a Graziotin e a Maria do Rosário mesmo. Maria do Rosário, nem menos, mas e o Lindenberg. Esse trio era o trio que era dia e noite, pancadaria. E lá tinha um negócio seguinte, ó. O que eles também era para atuação deles. Eles vinham ali com uma atuação parlamentar deles para fazer a defesa. A sessão ia começar tipo 10 horas da manhã, que era mais ou menos que começava às 10 horas da manhã. 6:30 da manhã estavam sentados no lugar para ficar nas primeiras cadeiras. Você tá entendendo? Ficavam sentados ali. Almoçava para não perder espaço. Se levantar dali, você ia ter que sentar lá no fundo ou no show grande. Já dorme antes para não perder lugar. Então, assim, era trabalhoso. A equipe nossa lá saía às vezes 11 horas da noite e no outro dia, 5 horas da manhã, estava de novo de volta. Foi período punk mesmo. E a gente vinha pro estado, e aí Medeiros falou, nossa, as velhinhas, os velhinhos são meus fãs. Por quê? Porque a TV Senado, ela nunca foi assistida. Mas como estava acontecendo uma coisa negócio, quem que passava ao vivo? A Globo dava essas outras televisões, uns flash, mas todo mundo tinha antena parabólica e pegava o quê? TV Senado. A TV Senado passava inteiro. Aí esse pessoal nas fazendas, nos sítios, falou, opa, vamos assistir, peraí. Eles assistiam. Então a gente encontrava gente no interior, lá em Colniza, que sabia exatamente o que aconteceu, mais do que a gente que era assessor, porque a gente não conseguia acompanhar. Isso é verdade. Eles sabiam tudo o que aconteceu. Na sessão que o senhor teve aí essa semana foi assim, 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 falar detalhes que a gente não sabia, porque eles assistiram 3, 4 horas seguidas. E a população realmente ficou muito estarrecida, porque nós já tivemos impeachment no país, mas com um grau de detalhamento que foi na época da Dilma muito grande por causa da TV. Até porque teve todo o movimento, TV que acabou vindo com o surgimento do Bolsonaro dentro, definitivamente, mas o impeachment ali que teve aquele movimento. E a rádio também. A rádio também pegava, o pessoal acompanhava a Rádio Senado. E o brasileiro tem isso, o Mato Mato Grossense principalmente está falando, né? A gente assessorando parlamentares até,
às vezes, aquilo que você falou, né? Às vezes a gente nem tá vendo que o projeto de lei estava em pauta e o pessoal já começava a ligar. Pois é, aí é o seguinte, essas pessoas descobriram que o Brasil tinha muito mais coisa do que a Globo vendia pra gente. Aí vem um maluco e fala, não, tem muito mais coisa. Me acompanha aqui, eu começar a falar as verdades, que era o Bolsonaro. E aí começou a surgir os grupos. Aí um mandava pro outro, fazia o grupo, fazia grupo, fazia grupo, fazia grupo, fazia grupo. E começou a rodar no WhatsApp loucamente, tá? O que aconteceu 2, 3 anos antes, com a eleição do presidente anterior ao Biden, ao O Obama? Obama. O que aconteceu com o Obama, tá? O que aconteceu com o Obama, que ele falava assim, é possível, que ele fez muito pelas mídias Yeah, sociais. weekend, né? Yes, you can. Então é o seguinte, ele aconteceu com o Bolsonaro. Sim. E começou ali, quando as pessoas perceberam, peraí, gente, tem coisa acontecendo aí, por que que eu não estou sabendo disso? Eu tenho que saber, eu tenho que buscar essa informação. Também veio com isso muita fake news, gente que inventava Sim. coisa e tal. Hoje em E dia. a militância do WhatsApp com as próprias tiazinhas que a gente tá conversando, né? Então não tinha. Aí foi um negócio assim, rastro de pobre. Bastava soltar em 2 grupos em Minas Gerais que já esparramava em Minas. Um grupo aqui em Mato Grosso que esparramava. Os caras não cansavam de bater o dedo. Mandava pra frente, mandava pra frente. Olha, E antigamente o WhatsApp ele não tinha esses limitadores de você encaminhar 5, 10 mensagens ou Era um não, monte. você podia mandar um monte. Agora é 5 só no máximo e grupo então. E aí, nessa cronologia que a gente vem conversando aqui, de vereador, depois movimento estudantil, depois a ida do Medeiros de suplente ao Senado, e se acompanhando ele lá, senador, né? E aí, onde até te conheço, né? Dirigente partidário, dando início àquele primeiro grupo bolsonarista do Estado, podemos assim dizer. Sim. Você capitaneando até uma frentinha que se tinha aqui, que acabou vindo a SERMA, o PSL e tudo mais. Mas você, que eu lembro como hoje, a primeira convocação que a gente recebeu, tô tentando lembrar até o nome do hotel, mas um hotel na Mário Andreasa ali, indo já quase na ponte. Nós tivemos tanta reunião, aí nós fazíamos nas salas de hotel que era mais fácil, né? E eu lembro que na época o Quero Quero era o presidente do PSL, ele já estava junto, o Quero Quero me ligou, ó, Tinha uns aqui em frente à rodoviária também, a gente pegava Sim. o hotel ali na frente ali para falar, ó, o Dito, quando tá convocando lá, mas quem que é Dito? Não, o Dito do Medeiros lá, você já estava no Podemos, né? sim. E aí vem o dito dirigente de partido, né? Que construiu toda essa base, acabou não ficando, o Medeiros acabou saindo candidato a deputado federal e elegendo no poder, né? O que acontece? O PSL antes era o PEN, Partido da Ecologia Nacional. O patriota era o PEN. Era o Patriota que era o PEN, né? É. O PSL Depois o Bolsonaro desistiu e foi pro PSL. foi o PSL. Então o que aconteceu? O Medeiros ia para o PSL também, naquela oportunidade. Mas o que que aconteceu? Como ele estava muito dentro da roda lá, tinha uma discussão, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e aí tem aqueles ajustes, sou tesoureiro, sou... Que era uma briga até com o Bibiano, todo mundo lá, né? Aí o Medeiros viu e falou, olha, o ambiente lá é complicado, cara, complicado. Vamos caçar um partido mais tranquilo, não vamos estar com ele, mas vamos pegar um mais tranquilo. E aí a Renata Abreu, que é muito mexedeira, ela já era deputada aqui, ela estava correndo, falou, Medeiros, vem aqui, Medeiros é senador. Aí filiou o Medeiros. Para ela, filiar um senador era máximo. Sim. Mas aí nós tivemos um problema dentro do Podemos. Por quê? Porque aí o Álvaro Dias resolveu querer ser candidato a presidente. Lembro disso. E a gente com um compromisso até o talo Com o Bolsonaro. com o Bolsonaro. E ele falou, vamos embora. Eu falei, ó, não vem recurso. E realmente não veio nada de recurso. Eles tinham uma promessa lá de um recurso lá, não veio. Eu falei, vamos no pelo, vamos embora. E a gente foi e tal, e teve 82 mil votos naquela oportunidade lá para deputado federal. E para lá foi muito ruim, porque a gente não pôde fazer o material junto com o Bolsonaro. Se pudesse fazer, nós tinha tido uma votação muito maior. E eu lembro até que o projeto... E perdemos a oportunidade de ter candidato ao Senado. Por quê? Isso. O Podemos falou assim, não, você quer ser federal, beleza, mas senador nós não deixamos você ser candidato. Só se você fizer a campanha com o Álvaro. Não, com o Álvaro eu não faço.
Então foi essa. Eu lembro, eu estava até lembrando com o Zé aqui, a gente debatendo a atual conjuntura do PL, de uma eventual chapa pura do PL para 2026, e até eu falei com ele aqui, eu falei, Zé, em 2018, se tivesse mantido talvez aquele grupo com a Selma que veio e acabou sendo eleita, né? O Medeiros também junto com ela e o próprio Rossato, se não tivesse desistido, uma chapa pura ali teria até mais resultado. E ainda, inclusive, teria um deputado federal a mais que o Galho teria eleito lá, Teria eleitos. porque ele foi bem votado na época, né? O Barbudo, o Galho e o Medeiros. A bancada de Mato Grosso já totalmente mais diretada pelo número de votação. Mas acabou não Você tem acontecendo. ideia, o Barbudo saiu um vídeo dele, que dá aqueles assovios, Sim, sim. aquela camisa aberta no peito e tal, a camisa. E foi o Medeiros namorou ele, né? Exatamente. Aí chegou o vídeo pro Bolsonaro. Mano, esse senhorzinho aqui lá do. Aí o Medeiros ainda brincou com o Bolsonaro. O senhorzinho, você é um mega produtor. Produtor como eu, né? Então, vou trazer ele aqui. Aí nós demos jeito de falar localizar o Barbudo lá em Taquari e tal, e levamos ele para Brasília e apresentamos ele para o Bolsonaro. É isso Aí aí. ele entrou, aí ele conheceu um, conheceu um, e pronto. Aí ele. E começaram até junto, né? E como é interessante, né, Dito? E a gente fala até a questão do tempo, né? A gente estava falando aqui com vários outros entrevistados a questão do momento político, esse time, esse feeling que você colocou até, né? E a importância também de dar uma recuada, e o Medeiros teve que já dar uma recuada também na última, em 2022, mas agora acredito que o projeto consolidado para vir candidato ao Senado, né? Então, o Medeiros, ele tem feito uma construção interna dentro da direção nacional do partido, a direção estadual, tem conseguido anuência tanto do Valdemar quanto do Ananias e os demais dirigentes estaduais do partido e nacional. Eu vejo que ele tem uma simpatia por vários parlamentares que são de renome nacional, que vão poder estar aqui na campanha de deputados federais, estaduais e senador. Se o Wellington realmente concretizar como candidato ao governo, eu acredito que tem chance para isso, também estarão na campanha dele. E o Bolsonaro, tá? A gente estava com uma expectativa muito grande de a vinda do Bolsonaro aqui, que foi interrompida em função do... Sim. Ele passou... Ia para Sinop, né? Ia para Sinop, aquele agravamento da cirurgia dele, de a gente já fazer esse trabalho, tá? De divulgação do Medeiros e tal, como candidato ao Senado do PL. Então, a expectativa é muito grande para isso, para que a gente possa realmente ter a militância Bolsonarista mesmo. bolsonarista entendendo disso aí. É uma alternativa de um quadro jovem, novo, no escopo político, porque ele esteve senador 4 anos, é bem verdade, mas ele esteve como suplente que assumiu a vaga na vacância do Pedro Táxi. Agora, entrar pelas vias como candidato principal majoritário vai ser a primeira vez, e eu acredito que tem grande chance. O cenário político aí recente, o pessoal divulgou uma pesquisa da Paraná Pesquisa. Aí, quando saiu a pesquisa, eu lembro, o Medeiros não está na intenção de voto muito lembrado. Falei, nem vai estar. Primeiro que o nome dele é menos divulgado e menos conhecido, e ele não tem as verbas que as pessoas que estão na frente, no caso Janaína e Mauro Mendes, têm para poder fazer divulgação do nome na mídia tradicional. Ele trabalha só com a mídia dele. Algumas pessoas estão sintonizadas ainda. Mas quando você vai analisar os dados, longe da eleição, do jeito que nós estamos muito longe da eleição, 60 e poucos por cento, em torno de 65% dos eleitores dizem que poderiam sim e com certeza sim votariam em um candidato apoiado por Jair Bolsonaro. O 22 vai pesar em 26, né? Pesa bastante, por isso que eu acredito que o Mauro Mendes está buscando um pouco esse verniz. Ele, com toda a realização que ele tem como governador do estado, entregas toda hora, ele está podendo fazer, acho que está fazendo um governo com muita eficácia de entregas. Então ele quer pegar esse verniz aí da direita, vir para próximo, se aproximando, tá? Então é uma eleição que tem que escolher lado, não adianta querer ficar com o pé nas duas canoas, que não vai dar certo. O eleitor não tá bobo, nós já falamos no início aqui, o eleitor nosso é politizado,
tá buscando se informar cada vez mais, está consciente, e ele vai saber escolher realmente quem que está naquele norte político que o Brasil quer, que o Mato Grosso quer para os seus representantes, que tenham coragem lá no Sim. Congresso, por exemplo, de pôr para discutir as barbaridades que o STF vem fazendo. E os 4 anos foi um experimento positivo, né, Dito? Porque ele caiu lá de paraquedas como suplente do Táxi, mas teve uma atuação histórica, como a gente começou Teve atuação no podcast, né? Inclusive enfrentando quando não tinha nem nome. Hoje muito bem avaliado, senador. com muito mais experiência, 2 mandatos de deputado federal, né? E eu falo outra coisa até, Dito, e por isso até o convite de você estar aqui junto com a gente, né? O trabalho de casa, o Medeiros fez muito pela sua habilidade, e falo, né? Muita gente fala do Abílio, da Flávia, do Cláudio, de outros, mas poucos lembram das pessoas que carregam o partido, né? E você, inclusive, que era presidente municipal de Cuiabá, mas a gente via, e toda essa costura sua de bastidor, de indo até a Brasília, cacifando a própria Flávia, né? Para vir candidata, a questão do Cláudio em Rondonópolis, o Abílio também aqui, que foi primordial o trabalho que vocês fizeram, junto com a Ananias também, que trouxe essa roupagem que ele não tinha. Eu acho que acontece muita coisa, porque tem muitas forças, né? Tem forças externas que vê potencialidade na candidatura, igual a da Flávia, por exemplo. Os campos fizeram um trabalho interno com alguns dirigentes, até de vários partidos, certa envergadura, para não ter essa candidatura. Então, eu acredito que a Flávia tem esse respeito, assim como o Tião da Zael também, que foi um grande articulador desse processo todo, porque o Medeiros foi o que, com mandato ali de relevância, bancou a discussão. Falou, não, nós vamos ter uma candidatura em Várzea Grande, os meninos vão manter a candidatura. E nós tivemos outras forças que cederam a pressão ali dos campos, que queriam tirar a candidatura, porque eles queriam dar BO, né? Sim. A mesma coisa aconteceu para definições lá em Rondonópolis, com Cláudio e tal. Então foi uma luta grande, tá? Até o Abílio aqui. O Abílio praticamente você vê novo e o PRTB praticamente só O coisa. Abílio não teve internamente ninguém contra a candidatura dele, então foi meio que uníssono, tá? Foi, assim, dentro da articulação interna, foi o que mais aclamado. mais aclamado. Ele foi o que realmente foi mais tranquilo nesse aspecto, mas teve outras dificuldades que... Ele fica o que fez um barulhinho ali. Ele estou como presidente municipal de Cuiabá, Sim. PL, tá? Eu tinha até falado para a Bíblia, a gente conversando no final do ano, ele falou assim, não vai admitir pessoal de Várzea Grande aqui, não, vai trocar logo. Eu falei, então troca, porque quando virar janeiro já tem mais uma prestação de conta para fazer, mais uma. E até agora não trocou. Eu falei, poxa vida. E quando a gente fala do trabalho de casa, Dito, e por meio de você, mas assessoria, Ana Carla também, a gente via muita atuação de vocês. Então, tem só... E foi trabalho do Zé Medeiros. Pouco se falou, eu acho até que o Bob Notti ganhou esse status de grande articulador, mas na verdade o grande político que articulou tudo isso foi o Medeiros, né? Sim, o Medeiros tem um estilo bem sutil, bem tranquilo, ele não é muito, ele é lá na tribuna, lá ele faz os embates dele, bate duro, vai para cima do STF, vai para cima dos políticos do PT, principalmente, hoje mesmo ele foi para cima do PT como nunca. Então, assim, nesse caso do INSS, nos outros casos que estão acontecendo aí, então o que cabe a ele como federal está no debate, na discussão, na defesa. Então, mas nessa articulação ele é mais tranquilo, ele é mais colaborativo. Quando a gente esteve no Podemos lá, a Renata adorava ele, porque era o único que não dava problema, não dava trabalho, ele só buscava a solução. Então a gente sempre trabalhou nisso, é a característica dele como pessoa, né? E o trabalho também com os parlamentares, né, Dito? Antigamente a gente via essa briga nos partidos bolsonaristas, a briga interna mesmo, todo mundo querendo ser. Eu vejo também que foi um grande erro da direita. Mas já amadureceu um pouco, então cada um sabe o seu espaço que tem ali. O Viseu tem uma forma de atuação, tem um espaço político dele, o Catani tem a forma de atuação dele, tem o espaço dele, os outros que estão pretendendo construir dentro do PL um projeto político para estadual, para federal, cada um tem seu espaço também. Então, e todo mundo pode ser
surpresa, sabe? Sim. Não, mas o que eu vejo é assim, Dita, a gente vê essa unicidade em nome do Medeiros hoje. Sim. Que eu tô Graças falando, a Deus. historicamente, nunca teve, Não sempre tem essa briga. resistência, né? Sempre tem uma briga interna. Eu falo, a Selma saiu, mesmo ela perder o mandato, já estava se brigando quem ia ser o eventual sucessor, e hoje a gente veio pacificado. Então hoje não há discussão. Também tanto ele como a equipe, procura não fazer encrenca com a turma, né? A gente Sim. não tá ali para criar encrenca, querer ser dono de nada e nem ser mais do que ninguém. Então, tem que ser colaborativo, tem que ter uma nova forma de fazer construção, né? E aí a gente passou por uma eleição municipal onde teve dificuldades, teve, porque às vezes tem o Hayashida lá num determinado município que é próximo do Benedito, mas aí tem um outro candidato a prefeito que é próximo do Barbudo. Sim. E aí, para resolver isso? Então, muita conversa, muito diálogo, entendimento para poder chegar a um denominador. Então, a gente teve essas situações no interior, teve, mas Foram poucos também, né? foram poucos também, Foram até poucos. porque a gente sempre bateu naquilo lá, a direita não pode dar dividida, Uhum. tá? Não pode dar dividida. E nós temos um cuidado que temos que ter nessa eleição agora, próxima, geral, as pessoas que se dizem da direita, que defendem essas pautas, que estão só agora fazendo esse debate, tá? Mas no histórico dela nunca foi fazer essa defesa, tá? Nunca botaram a cara. Agora que é surfar. Eu voltar na pesquisa lá que eu falei, pessoal, falei, gente, eu estou muito tranquilo com esses números, porque é o seguinte, se 65, 67% disse que quer votar num candidato bolsonarista, e o Bolsonaro já falou que ele quer um senador com perfil para poder fazer o enfrentamento às coisas erradas que estão principalmente no STF, qual o único, eu te pergunto como comunicador agora aí, advogado da área eleitoral, muito experiente, qual o único parlamentar de Mato Grosso que tem representação contra ministros, estou falando no plural, não foi só um, ministros do STF, inclusive com pedidos de impeachment, sem poder fazer, porque ele é deputado federal, isso aí é a cargo do Senado. Mas já demonstrou a coragem e a coerência de fazer coisa que não era vaga, coisa com contundência. Mas, infelizmente, o jogo lá, você sabe, o Centrão Sim. não vai nunca deixar encaminhar um negócio desse. Tem que fazer a revolução pelo Senado. Concordo, e eu acho que até a maturidade da direita hoje entende a importância de eleger senadores no Brasil, né? Para esse projeto todo que veio com o O Bolsonaro. Bolsonaro só fala isso toda hora. Ó, eu preciso de senadores, eu preciso de uma maioria, metade mais um. Ainda mais na eleição que vai ter 2 cadeiras, né? Vai ter duas cadeiras. A hora de renovar é muito grande e está ficando gente lá que não vai para a reeleição agora com Sim. potencial de votar junto com a direita e de nos ajudar. Então, quer dizer, nós estamos na boca do gol para poder fazer essa mudança que precisa ser feita. Eu acho que vai ampliar mais o leque de parlamentares federais da direita e vai aumentar de Senado. E nós vamos chegar nesse quórum que a gente precisa. E aí, nesse projeto todo, Dito, que até para mim foi uma surpresa, não pela sua capacidade, e eu acho que é uma posição muito estratégica que você tá, tem tudo a ver contigo, mas até como você disse, presidente de Cuiabá, a gente até esperava que você viesse secretário de governo, mas em Cuiabá com Abílio, e acaba se você indo para Vargas Grande ficar. Mas é muito bom, eu fico muito contente com o convite do Tião e da Flávia e do Tião, porque realmente é uma experiência nova para mim na minha vida. Conhecer um pouco mais os políticos da Várzea Grande. E é diferente também, né, Dito? Diferente também, o pessoal tem a sua forma lá de agir, de atuar. Nós elegemos de 23, 3, só 3. Então, assim, você tinha uma grande maioria que apostou em outro projeto, Sim. tá? Aí, para piorar, teve nós vimos fazendo uma construção ali no momento da transição, depois da eleição e antes da posse, e aí teve um atrito entre os dois principais, o que ia assumir a presidência e a prefeita. Para a gente reconstruir esse processo, demorou um pouco. A prefeita amadureceu muito, ela é muito inteligente. A Flávia não está ali à toa, ela tem uma expertise muito boa, sabe? Tem bom senso para realizar muita coisa. Mas tem o jeito dela de fazer, o toque feminino dela de ver as coisas, de poder decidir.
Então, hoje eu não vou dizer que está 100% alinhado, mas que tem uma pacificação e tem um entendimento, principalmente dos parlamentares que estão entendendo a dificuldade por que passa a prefeitura. Tá? As prefeituras, a maioria das prefeituras estão com dificuldade financeira. Então, assim, quando o comércio não vai tão bem, quando tem problemas E olha que Mato Grosso é top no ranking E a arrecadação. de arrecadação, de geração de emprego, disso, aquilo, mas um pouco que afetou, e a nossa cidade, Várzea Grande, é uma cidade que fala que é industrial, mas na verdade as pessoas moram lá porque os terrenos e as habitações são mais baratas e vêm trabalhar para Cuiabá. Uhum. Então a gente tem uma dificuldade do trânsito financeiro dentro da cidade. Então a arrecadação não é tão grande. Você tem uma ideia? Nós somos o segundo maior município em habitantes do Mato Grosso. No entanto, estamos na quarta economia. Sim. Tá? A gente arrecada menos que Sinop e, tá? Então, assim, e Cuiabá também. Então, tem que ter e aí a Flávia está muito com olhar nesse aspecto, de a gente tentar trazer empresas para cá e arrumar alternativas de incentivo à geração de emprego e renda dentro da cidade, tá? Da melhoria das qualidades. Nós temos um desafio grande lá, que é a água. Sim. Mas vocês podem ficar despreocupados que isso vai acontecer, essa melhoria. Seja pelas ações emergenciais, que nós vamos ter um auxílio muito grande de emendas que estão sendo pagas esse ano ainda, para melhorar o abastecimento de água. Não vai ficar ótimo, mas vai melhorar muito ali na Várzea Grande. E aí, ótimo, a gente espera quando houver um investimento pesado aí de 1 bilhão e meio Caetito, na concessão. objetivamente, qual é o problema da água de Várzea Grande? Distribuição. O que acontece? Aqui está o rio, tá? Aqui está a casa do cidadão. Aqui está a captação e aqui está o tratamento e aqui está a distribuição. Quando tem, e as máquinas estão muito defasadas, por isso que eu digo que antes que eu vou entrar, a gente vai melhorar a captação. Tinha dias ali que estava faltando água, a gente tinha 6, 8 bombas queimadas. Quando queima uma bomba, demora um dia para desmontar do lugar, 2, 3 dias para fazer a retífica e mais um dia para montar. E tudo na válvula. Era bomba daquela 500 mil, 600 mil. Então, assim, aí roubo de fio, não sei o quê, painel do tamanho dessa parede aqui, painel elétrico lá, que pegava fogo, troço antigo. Então, aí nós não temos reservação. Entendi. Esses 2, 3 dias que para, é igual um quebra-bola. Parou. Não tem reservação. Então, é ligação direta. Se der um problema aqui, no tratamento, deu na captação. Não, a captação está ok. Deu um problema no tratamento, então é ligação direta. O cano liga direto na casa aqui. Se der problema em nenhuma dessas duas fases aqui, já era. Estourou um cano, aí é distribuição. Aí também até emendar tal, repressorizar e colocar. Tá? Nós temos canos de amianto ainda na Várzea Grande. O cano de distribuição que passa na casa da nossa prefeita, ali no centro, a parte mais antiga de Várzea Grande, é cano de amianto ainda. Tá? Não tem condição de trocar isso. Para fazer um investimento pesado, para renovar toda essa distribuição da Várzea Grande, é uma concessão pública que vai aí um investimento de 1 bilhão e pouco, porque a gente não pode falar só em distribuição de água. Nós estamos tratando menos de 20% do nosso esgoto e a gente polui Cuiabá. O mesmo rio que nos abastece, a gente está poluindo. Então a gente precisa fazer esse tratamento do esgoto. Cuiabá, com a concessão que fizeram com a CAB, já estão cumprindo. Eu não sei números, mas eu sei que para mais da metade já está sendo tratado, captado e tratado. Lá na Várzea Grande não chega a 15%. Então a privatização é o caminho. Não é privatização, é concessão. Concessão. Tá? Uma concessão onerosa que pode ser por 30 anos, renovado por mais 30, e com um contrato. Lembrando que a gente tem uma prefeita advogada, ela vai ser muito atenta a isso aí, já está atenta a isso, com um contrato que nos dê freios de pesos e contrapesos no sentido de fazer ajustes, tá? Para a gente não ficar refém da empresa e que a gente possa cobrar a qualidade no atendimento e na execução das obras dentro de um planejamento que vai ser aprovado. A FIP, que é uma fundação muito renomada no país como um todo, foi contratada pela prefeitura que está fazendo o estudo, porque você tem que dimensionar quanto é que vale hoje o sistema, mesmo com toda essa precariedade, mas ele tem algum valor, e quanto é que abastecer uma cidade de 300 mil habitantes, onde 10% só é zona rural,
e 90% é área, É muito extenso também. área urbanizada, então é o seguinte, tem muito cliente. E o outro problema que a gente tem lá é de arrecadação. A nossa arrecadação hoje lá está em torno de 5 milhões, já melhorou. Estava 2, 3, melhorou bastante com cobranças, já melhorou bastante. Mas a gente tem que investir mais e isso precisa de dinheiro e hidrometração. Colocar o hidrômetro na casa da pessoa, não cobrar aquela taxinha mínima, Sim. tá? E cobrar o que realmente a pessoa consumiu, o que ela deve à municipalidade. Porque isso aí volta em investimento lá para trás. Tá? Então, Não tem solução mágica que não seja onerosa, né? você tem uma ideia, quando a gente pegou o DAI, a arrecadação não pagava energia. Falar em DAI, até mandar um abraço aqui pro meu amigo Coronel Gilmar, O nosso assumiu lá, né? comandante agora lá assumiu lá com uma árdua tarefa, porque ali é dia e noite demandado, dia e noite sendo cobrado de soluções de problema que às vezes ele não consegue solucionar, mas eu vejo que juntou mais uma equipe lá que está conseguindo dar Sim. uma resposta, a gente que é de Várzea Grande, que conhece, que tem uma intimidade lá para poder dar essa resolutividade. E a Flávia tem dado um enfoque muito prioritário na saúde e no DAI também. Uhum. Tá? As outras áreas não estão abandonadas, mas a saúde é uma coisa importante, né, que estava muito precária. Nós vamos ter terça-feira agora a visita do governador lá em Várzea Grande para entregar equipamentos, computador, macas, até maca estava faltando, cara, pronto-socorro. Então, assim, tem muita, é uma entrega grande de equipamentos que vai ser feito para a saúde nessa terça-feira. Mas ele já fez um compromisso de ajudar a gente a resolver o problema agora para acabar as chuvas, né? E arrumar o telhado do aeroporto, do pronto-socorro, porque o telhado lá realmente tá. Isso era até a próxima pergunta que eu ia te fazer, Edito. E como que tá a relação do executivo de Várzea Grande com o governo do estado? Tá boa, tá muito boa. O governador, a gente não tem o que reclamar dele quanto à gestão estadual. Ele tem sido parceiro, não é só na saúde, em outras áreas também tem sido parceiro, os secretários todos são solícitos, sabe da dificuldade que Várzea Grande passa e aí tem correspondido, tá? Então, por isso que eu falei lá no início, acho que é um governo que tem muitas entregas, né? Até porque é um governo que sanou as dívidas e está bem redondinho, arrecada bem, investe certinho, não tem dificuldade, não tem dificuldade de fazer os investimentos que os municípios precisam. E a relação com os campos? Como que tá hoje? Acabou a eleição ou a eleição em Várzea Grande não acaba? Não, eu acho que tá. Tudo é uma construção, né? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. O nosso ex-governador e senador, e agora deputado estadual, Júlio Campos, ele é muito simpático. Ele tá sempre lá com a Flávia, se brincar na terça-feira ele vai estar presente, ele não é ausente de Várzea Grande da gente. O Jaime tá na dele, né? Jaime a gente sabe que é outro temperamento, é outra. Mas financeiramente, ajudando com as emendas, ainda há participação? Estamos esperando dinheiro novo. O Júlio colocou, o Jaime ainda não, ele colocou. O que ele tem lá é recurso que ele tinha colocado na época do prefeito Calil. Uhum. E agora que você sabe que demora as emendas, às vezes demora projeto, não sei o que e tal, tá pagando atrasado agora, tá pagando na gestão da Flávia. Semana passada, eu acredito que foi O dinheiro novo dele nós estamos aguardando. a marcha para os prefeitos, a marcha dos prefeitos em Brasília, acho que foi semana passada, né? 10, 15 dias atrás, e muito se viu a questão do pagamento das emendas pelo governo federal. Ao contrário do Bolsonaro, que você começou aqui, até lembrando aqui que a gente entrou na questão do táxi, o próprio táxi, esses dias, em entrevista, confirmou até a excelência do governo Bolsonaro, principalmente na distribuição de recursos no pagamento de... Bolsonaro, vocês podem falar o que ele for, é bruto, fala as coisas meio atravessadas, mas o cara mandou dinheiro para os municípios. Mandou dinheiro para os municípios, rapaz, mandou. E até para quem não merecia, mas a população merece, né? Porque eu digo até para quem não merecia que tem alguns prefeitos que tentaram em cima, ficaram pensando em arrumar a fórmula mágica de tirar um pedacinho,
e investiram. Nem na Covid gastaram dinheiro direito, né? Nossa, nem na Covid. Então, eu estou pensando aqui, falando para você, pensando na época da Covid. Na época da Covid, teve muita gente aí. Eu não sei, mas como a justiça ela age às vezes lenta, a gente fica até meio nervoso quando ela age lenta, mas ela age. Então, uma hora ou outra, vai, alguns que aprontarem aí vai cair. E hoje, Tito, como que está essa questão? Até como secretário de governo, com a relação com os parlamentares, o governo Lula, como que tem sido feito o pagamento dessas emendas? Que é tão importante para a Várzea Grande. Então, a prefeita Flávia, ela pediu lá em Várzea Grande que ela não quer fazer distinção. Passou a eleição, esquece o palanque, ela é do PL, é de direita, é Bolsonaro, mas a gente precisa de recurso. O município é muito carente, então se tiver que conversar com o Ludi, a gente conversa, se tiver que falar com o Barranco, a gente fala. Se tiver que falar com quem for do PT aí para ajudar a trazer recurso, trazer emenda, pagar emenda, a gente vai falar com o Manelzinho, falar com todo mundo. O Jaime, ela já foi visitar no gabinete, tá? Então, assim, a gente tá lá, ela tá em Brasília hoje, inclusive, nós estamos conversando aqui, essa semana ela tá lá em Brasília, correndo atrás de recursos também, tá? Então, é uma dupla jornada, você tem que falar com os estaduais aqui, mas é o momento de conversar com os deputados federais, com os senadores e passar nos ministérios, né, para ver, porque tem muita demanda espontânea. E tem alguns deputados que são mais próximos do governo e esses conseguem facilitar. Sim. Então a gente não está fechando a porta para ninguém, porque como a gente fez uma relação boa com os vereadores, todos esses deputados Tem o seu vereador, né? que não são da direita, mas eles têm o seu vereador lá. Então, se fizer uma entrega, fizer um negócio, tá aqui, ó, sua liderança que vai ser o que ela diz. Eu sou a mãe dos projetos, mas o pai é quem colocar, não tem problema lá. Dá a César o que é de César. Dá né? a César o que é de E o César. próprio Abílio aqui também, você que acompanha, que eu sei, tem feito muito isso, né? Eu acho que o gestor não pode, né, virar as costas para recursos, né, porque quem padece depois no final, a falta do asfalto, a falta do atendimento melhor numa unidade de saúde ou uma creche construída, quem tem essa dificuldade é o morador lá na ponta, né, mais carente principalmente. Então a gente está correndo em todas as áreas. E tem alguns parlamentares que gostam mais de uma área, outros gostam de outra, mas tem projetos importantes lá que estão sendo. Você tem ideia? É de direita, mas era do grupo de oposição, o Coronel Assis. Sim. O Coronel Assis botou um recurso lá e nós vamos ter finalmente a nossa tão sonhada rodoviária. Vai construir a rodoviária. Ele falou: eu estou pondo 20 milhões aqui, mas eu quero que invista na rodoviária. Pronto, vai ser investido na rodoviária. Que inclusive agora ele esteve aqui com a gente, colocou a sede do gabinete dele em Várzea Grande, né? Ele é de Vargem Grande, né? Vargem Grande. Ele pontou que lá, só não nasceu lá porque na época não tinha maternidade. Mas ele morou a vida toda praticamente ali. Pois é. Mas ele mora lá, os familiares dele, tudo é lá. Várzea Grandense mesmo, né? É. Dito, mas passando um pouco Várzea Grande, e não ia deixar de aproveitar você aqui, que entende, como poucos aqui no estado, essa questão que tanto se debate no Brasil hoje, as problemáticas das narrativas nossas, né? A começar por essa questão que nós estamos vivenciando do próprio núcleo duro do Bolsonaro ali, esses enfrentamentos por conta de tentar inviabilizar uma reeleição dele e até dos que estão mais próximos dele, o próprio filho estando... Se a gente tivesse um Senado que analisasse com coragem e coerência as coisas, não é que seriam coisas só que a direita quer, mas ia ter mais justiça, porque tem muito abuso sendo cometido ali, tá? O absurdo que eles querem colocar a inegibilidade no Bolsonaro é um absurdo, cara. Você é advogado da área eleitoral, aquilo ali é escandaloso. Um cara que devolveu bilhões, que roubou, pôde ser candidato a presidente da República. O cara vai lá fazer uma reunião com... Não pode. Isso aí é uma coisa absurda. Então, o Eduardo está lá nos Estados Unidos se articulando também para poder ser uma válvula de escape para a direita, tá? A Michelle é uma opção. O Tarcísio também, mesmo não estando no PL, mas pode vir para o PL, tá? É uma outra opção muito viável, tá? Então, a direita, felizmente, se você olhar pelo cenário político, eu tenho certeza que você olha, tem um monte de alternativas. E o PT? E a esquerda? Só engaja. Eles não conversam com o Ciro.
Só tem a Janja. Eles já brigaram com o Ciro, então não junta. Janja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai ver. Essa semana. O Lula, se ele tiver. Não estou dando praga para ninguém, não, mas se ele tiver um problema de saúde aí que ele não poder ser candidato, eles não têm nome. E exatamente acredito que não tenha, nem. Vai ser igual o concorrente do Trump nos Estados Unidos, como que chama? Acabou o Lula, acabou a esquerda, acabou o PT, não tem nome. Eles mataram todos começaram. Ó, Cristóvão Buarque, quando estava emergente, eles mataram. Mataram politicamente, Sim, que eu estou sim. dizendo, tá? Mataram politicamente, lá dentro do próprio ninho, empurraram o cara pro PDT, foi deixando o ostracinho, foi fazendo isso, aquilo. Um monte de nomes da esquerda, eles mesmos atiraram, eles mesmos arrebentaram com tudo. Falam que essas coisas que aconteceu com o Lula, quem fez foi a própria Dilma. Sim. Tá? Não, mas é isso que eu ia te falar. Não tá longe. O Lula colocou a Dilma de sucessora dele, para Janja não falta muito. Tá bem próximo ali. É. Já tá. Não, mas ela construiu uma áurea diferente, né? E ela estava escondidinha. A Janja tem tanta coisa negativa já dela que acho que é difícil ele limpar a ficha dela. Esses dias a gente conversa com colegas advogados, né? E ali a gente realmente o profissional acaba lidando com gente de vários espectros políticos. E teve alguns que estavam firmes na questão de que, ó, já há um pacto entre o Lula e o Bolsonaro que eles vão deixar a Michelle contra a Janja. Piada, né? Mas seria até interessante isso. Seria até interessante. Mas olha, eu acho que, opinião minha, dessa turma aí, o que está mais organizado por uma possível candidatura apoiado pelo Bolsonaro é o Eduardo. Eu acredito também. Muita gente fala, mas o Tarcísio está mais bem colocado, é governador e tal. Mas eu acho que é o Eduardo. O Eduardo, eu falo até pela minha própria militância política na direita, e na verdade, quem introduziu a direita ideologicamente para mim foi o Eduardo. Os primeiros que eu fui ver falando, que eu entendo até como uma metodologia de ensino muito melhor, o Eduardo sempre foi, eu acho que a cabeça pensante do clã Bolsonaro ali. Lógico, o pai já era deputado, já tinha tem aquela questão do político de levar a informação, o jeitão dele. Do Eduardo, do Bolsonaro é coisa de louco. Mas eu acho que o pensamento, até pelos institutos de direita que toca, normalmente sempre o Eduardo que tem a relação teórica, vamos dizer assim, né? O estudioso. Hoje também eu acho que tem um culhão maior, né? a cidade para ser candidato, porque ele não tem ainda 35, ele também era um nome, você pode pôr na lista aí. Porque o Flávio sempre teve os problemas. Flávio não. E a questão do Tarcísio também, Dito, a gente vê ele até como prefeito, e você colocou a posição aqui, até da Flávia, e a gente tem que entender, nós que lidamos com a política, a gente entende. Mas a população, a gente vê até uma certa resistência com o Tarcísio, só pelo simples fato do Tarcísio ter apoiado o candidato do MDB na prefeitura de São Paulo e ter como ministro o próprio Kassab. Então tem uma resistência da militância mais fervorosa, já colocou Só que assim, interrogação no Tarcísio. Né? Aí eu vou falar como dirigente partidário. Às vezes você é obrigado, na conjuntura política, a ter que conversar com gente que talvez não é do seu espectro de campo. Você está se contaminando, está se rendendo? Não é isso. É que você precisa O jogo é assim: se fortalecer e enfraquecer o adversário. Tá? O Kassab, por exemplo, se ele vier uma coligação para apoiar, por exemplo, o Bolsonaro ou o candidato referendado pelo Bolsonaro, meu amigo, nós estamos tirando o Kassab do e o partido que é todo partido que venceu no Brasil, mais eleger prefeito. Você tá entendendo? Então tem esse jogo, sabe? Na matemática ali, o pessoal joga isso aí. E o próprio Só que as eleições, né? Eu concordo com você que assim, as eleições ficaram muito conceituais, né? Muito conceituais, muito mais do que não adianta você juntar agora um monte de deputados. Você vê a Flávia lá. Ela elegeu 3 vereadores, o Calil elegeu 20. O grupo político do Calil teve sucesso, elegeu 20. Sim. Ele não teve. Então, o eleitor está assim, ele bate o corpo. Vote na pessoa também, né? Mas isso é até uma questão. Eu dei uma entrevista por notícia que vai ao ar até sexta-feira, que falou exatamente disso, né? Essas questões
porque a gente está tratando do fim da reeleição e a unificação das eleições. Você imaginou você ter uma eleição, exatamente isso que você está falando, do grupo se vence com os vereadores parlamentares e elege o outro executivo. Agora você imagina unificando o vereador a presidente da República. Como que vai dar isso? Se vai unificar, que ano que vai ser? Não, já está em debate, já passou na sessão do Senado. Não, passando as votações lá para 28 ou 30? 30. 30. Pois é, tá bem aí, ó. Gurizada que tá hoje aí de 14, 15 anos, é uma nova realidade. Eu acho difícil até que passe isso por essa conjuntura. E eu acho ruim para a democracia, principalmente para os parlamentares de representação, os deputados, vereadores, deputado estadual, porque se hoje a majoritária puxa uma eleição, né? Puxa uma eleição. Agora você coloca o presidente e vereador junto. Como que a população vai votar? Acho que olha o perigo que a gente tem com isso daqui. Nós tivemos aqui exemplo em Mato Grosso, por exemplo, aquela suplementar que eu falo. Ainda bem que o Brasil não tem a tradição, como tem os Estados Unidos, de fazer plebiscito nas eleições, né? Senão ia ter que. Mas há previsão legal para isso. Dá previsão, mas não tem. Mas se quisesse, eu ia votar, fazer quantos votos? Eu ia votar em 30 votos. Acho que até o vereador do partido de vocês, eu entrevistei ele no outro podcast, Bruno Rios. Quando teve essa alteração, e ele é um advogado também atuante, antes de ser político, que eu acho que foi um dos primeiros parlamentares no estado que, quando teve isso, ele colocou até a questão da água com um projeto de lei para colocar como plebiscito em Várzea Grande, na eleição municipal. Que você pode hoje, além da votação, ter assuntos que você precisa de uma decisão da população, você pode colocar. Mas é só uma curiosidade. Mas, Gito, sempre bom estar contigo aqui. Eu acho que se a gente ficar aqui, passa de 2, 3 horas. É muito assunto para se debater, várias pautas que nem cheguei a falar aqui ainda do Brasil. Liberdade de expressão. Nem falando desse game aí entre Janaína e Mauro. Janaína e Mauro. Mas daqui a pouco esse quadro vai assentar um pouco, é hora da gente conversar sobre isso. Mas por último, até, e entrando um pouco nisso, você colocou um pouco da cereja que eu queria. A possibilidade de você ver essa composição que elegeu o Wellington e Mauro ainda para 2026? Não, há sim. Eu acho que há a possibilidade de a gente caminhar com o Mauro para Senado e a gente tendo a outra cadeira de Senado e ele como senador. Há a possibilidade de a gente ter candidatura do Wellington? Claro que há. E é muito legítimo ele defender a candidatura dele. Eu acho que vai ter ressonância e apoio da base, inclusive da direção nacional, mas também como existe a possibilidade de uma coligação com o Piveta. Nada está descartado, está longe. Eu acho que anteciparam muito a discussão, o debate político, né, no Mato Grosso, mas por conta daquela desavença entre Fabinho e Janaína, e aí desencalhou um monte de coisa. Fabinho está numa posição um outro patamar, a outro tamanho, mas como eu estou lá, eu também já escutei muita coisa de vereador, eu fiquei quieto, porque a gente tá ali para fazer o filtro, para fazer... Na verdade, é a blindagem do chefe do executivo, né? Não para incendiar, né? Não incendiar. Eu acho que incendiou, né? Incendiou e aí agora tem que aguentar o rojão, né? Eu esqueci de perguntar aqui, Dito, e vou furar, porque senão depois eu vou ficar sentido. E a estratégia de colocar o meu amigo Samir Japonês lá nessa transição de composição com a Câmara de Várzea Grande? Foi muito bom. O Samir tem uma característica pessoal dele, particular. Ele é um cara... Primeiro que ele é incansável. O japonês não para, né? Não para, é incansável. Ele é elétrico, 220 toda hora. Então ele é incansável. Bom de conversa com todo mundo, dialoga, tem experiência política, tá? Tá nos ajudando demais nesse aspecto lá. O Lucas está fazendo um bom trabalho também como secretário, né? Secretário de Desenvolvimento. Cada um tem uma característica. Está desenvolvendo esse lado mais executivo dele muito bem, está ajudando a municipalidade com isso. E o Samir tá indo muito bem lá. O Samir é um cara, uma grata revelação ali como vereador.
E sem esquecer também da base dele. Ele trabalha lá, pede, vem, mexe e cuida dos outros vereadores. E se dá muito bem com a Flávia e com o Tião, né? Não, sim, isso aí já é do grupo, né? Tá, ele colou bastante com o Vanderlei, que é o presidente lá, os demais vereadores, conversa bem, então ele não tem dificuldade de trânsito, de diálogo. Já tá convidado. Eu convidei ele para estar aqui, tá fugindo da mesa do podcast. Eu quero com ele, mas ele vem sim, com certeza, ele gosta muito, tá? Mas é isso aí, eu quero muito agradecer esse espaço que você abriu pra gente aqui, porque falar política é importante. A gente reclama muito das coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, do buraco da rua, disso, daquilo, mas tudo é decisão política. Tudo é decisão política. Então, a gente às vezes erra numa eleição, acerta na outra, mas a gente tem que estar atento e não displicente com as decisões que nós tomamos. Então, a gente escolher bem, saber olhar bem quem nos representa lá nas esferas, seja de uma Câmara de Vereadores ou de um Senado. Então, essa representação que fala pela gente, que às vezes a gente nem tem contato pessoal com a pessoa, mas a gente tem que acreditar. Então, é bom procurar ver quem são as pessoas novas que estão colocando no cenário aí e os que já têm algumas práticas que de repente a gente não coaduna, então parte para outra. Vamos apostar numa opção que realmente possa corresponder. Eu falo isso porque vai aumentar 6 cadeiras para a Assembleia Legislativa, né? Então, nós vamos ter gente realmente nova entrando no cenário político aí, e quem está aí, que mereça a avaliação de vocês, faça a avaliação, se merecer o apoio, ótimo também. 30 deputados estaduais. 30 deputados estaduais. E o Dito Lucas não concorre a uma dessa, Dito? Não, eu acertei com o grupo político nosso lá, com a turma nossa, falei, olha, eu não vou ser candidato, tá? E meu alvará tá difícil conseguir em casa, mas não é só por isso. Goiada Alessandra, não deixou? Não deixou, mas não é só por isso não. Eu também estou com outros projetos, então a gente... Até confesso que estava torcendo para você ter essa posição de vir para a urna. Como falei pro Zé, né? Por ser do meio, do bastidor, a peça que articula. Boas aí, né? Eu gosto de ver pessoas no seu perfil, assim, estando na urna. Você assumiu lá com o Tião da Zaeli. E o Tião é candidato, né? Tião é um pré-candidato. Mas se o Tião também não for candidato, que eu acredito que é candidato, tá? O Tião é candidato. Se ele não for, também tem outras opções, outros nomes que a gente pode... Então o grupo de Várzea Grande terá um representará o grupo da Várzea Grande, da Baixada, do Estado, porque não dá para ser candidato só da Várzea Grande, né? A gente vai ter gente mais por aí. Maravilha. Então, agradeço, Dito, mais uma vez. O espaço aqui é seu. Espero que daqui a pouco esteja de novo com a gente, que pauta, com certeza, Várzea Grande é a caixa de ressonância. Está indo agora sexta-feira para um encontro lá em Canarana. A direita está se mobilizando, se conscientizando, conversando. Então, lá em Canarana vai reunir muita gente ali do Araguaia para ter um momento de discussão política, conversar com as lideranças, cobrar, ouvir, enfim, fazer essa interação. Um grande evento coordenado para a doutora Cláudia. Isso, doutora Cláudia, que foi candidata a prefeito, o Elias, grandes amigos. Fazer conexões. Uma pena, acredito que não vou conseguir estar lá, mas estarei aqui rogando para que tudo dê certo e o evento no Araguaia seja exemplo para outros, porque tem que ter a discussão política e principalmente começando das regiões para vir até 2026, finalizando com o pleito eleitoral. Muito obrigado a todos, continuem nos acompanhando, sigam a gente no PodX, Conexões que Constrói Liderança, agora no YouTube, até no Spotify. Você que não tem tempo de ficar vendo, pode colocar no fonezinho no Spotify lá e ficar ouvindo a gente, que até isso a X-Control colocou para a gente aqui mais uma modalidade para vocês estarem nos acompanhando. Ou os nossos cortes também no Instagram, que vai ser durante a semana pautado, porque assunto nós tivemos aqui com qualidade. Muito obrigado, Dito. Obrigado. Valeu a todos.